Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui iniciando esta live. E como sempre falamos, com aquele objetivo principal no coração: atingir você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Jesus Cristo disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, o alvo desta live, como sempre, é atingir o teu homem interior, o teu espírito. Porque o teu espírito se alimenta do Evangelho da Graça de Deus. A única coisa que desperta o teu espírito, a única coisa que faz o teu espírito acordar, a única coisa que faz com que os olhos do teu coração sejam iluminados é o Evangelho da Graça de Deus. Qualquer outra palavra não tem poder para fazer isso. Mas quando o Evangelho da Graça de Deus é pregado, quando o Evangelho da Graça de Deus é anunciado, é exposto, esta palavra é espírito e é vida, e ela traz vida para dentro de você, para dentro de todo aquele que recebe esta palavra, pela graça de Deus, acredita nela. E é isso que nos leva de fé em fé e de glória em glória. Eu tenho um grande privilégio, você não sabe que prazer eu tenho de estar aqui. Não para te confundir. Você entende quando eu falo não para te confundir? Porque muitas vezes o que ouvimos confunde. Muitas vezes o que temos ouvido é confusão. Mas eu não estou aqui para te confundir em nada. Eu estou aqui com aquele leitinho da palavra, aquele arroz com feijão, aquela coisa simples. Porque eu sei que você entendendo essas coisas simples que eu prego. Eu não sou um grande pregador, alguém que está cheio de revelações profundas, que se acha alguma coisa. Não, eu não me acho nada. Absolutamente, eu sou somente uma voz que chega até você com essa imagem, nada mais que isso. Mas não para te confundir, pelo contrário, para clarear este Evangelho da Graça de Deus, para que você veja, como eu um dia vi, que a coisa é tão simples, que tudo já está feito, tudo já está consumado, que tudo é pela graça de Deus, que não existe nenhum custo, que Deus não está cobrando nada de mim, exigindo nada. É a religião evangélica que cobra e exige. Que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Que tudo que precisava ser feito para que fôssemos salvos, libertos, e nos tornasse pessoas justificadas, sem culpa, inocentadas, já foi feito por Jesus na cruz. Está tudo consumado, eu só preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação da palavra. Então eu preciso ouvir, e esse próprio ouvir, Deus já pôs uma medida de fé dentro de mim. Desde que eu me tornei filho de Deus, já existe uma medida de fé. Quero ler isso aqui para você. Deixa eu pegar aqui o meu ajudador e ler lá Romanos capítulo 12 para você, que é uma coisa interessantíssima isso. Romanos capítulo 12, versículo de número 13, eu tenho falado isso nesses dias. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O que o Paulo está dizendo? Não pense que você é grande coisa, que você é o apóstolo que só tem a revelação, que só você sabe de tudo, que Deus só fala com você. Não pense de si mesmo além do que convém.
Antes pense com moderação. Veja você mesmo de uma forma moderada, de uma forma simples, de uma forma humilde. Aí ele diz, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um dos chamados, dos predestinados, dos filhos, dos eleitos, Deus pôs aí dentro uma medida de fé. E para que essa medida de fé se desperte, é preciso que a palavra do Evangelho da Graça de Deus chegue. A palavra do Evangelho da Graça de Deus é o despertador desta medida de fé. E quanto mais eu vou ouvindo a respeito do Evangelho da Graça de Deus, essa medida de fé vai sendo despertada pelo conhecimento que o Evangelho da Graça de Deus traz para mim. Isto que é a verdadeira fé. Não tem esse negócio de fé natural, fé sobrenatural. A verdadeira fé é aquela que foi despertada na medida de fé que Deus pôs dentro de mim. E essa medida de fé é suficientemente poderosa para mim enfrentar o mundo, todas as adversidades da vida, reinar em vida através de Cristo. Não é? É ela que pode realizar um grande milagre na minha vida. É ela que vai me dar resistência para enfrentar todas as adversidades dessa vida, sem voltar para trás, sem viver uma vida chorosa, sem ter medo de nada. E essa medida de fé tem tudo que você precisa. Mas não esqueça, ela não é despertada com a história do Velho Testamento. Ela não é despertada se eu ficar o tempo todo em cima de Apocalipse. Não, ela não é despertada com estas coisas. Ela é despertada com a palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus. Então eu quero ler mais um versículo aqui, Efésios capítulo 1. Nós lemos uma coisa interessante, onde Paulo diz, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quando Paulo fala, vocês ouviram a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? Ele diz, é o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então a palavra da verdade é o evangelho, e Apocalipse não é evangelho. Vocês estão entendendo? Velha aliança não é evangelho. A palavra da verdade é o evangelho da graça de Deus que está contido nas cartas que Paulo escreveu. Entende isso? Então essa medida de fé despertada com o conhecimento deste maravilhoso evangelho da graça de Deus. E isso não tem fim. Meus irmãos, isso não tem fim. Cada vez que eu leio as cartas de Paulo e medito, assuntos que eu pensava que já estavam claros, se tornam mais claros ainda. Versículos que eu repeti, falei e preguei a respeito deles, muitas vezes tem hora que abre-se mais revelações desses versículos. E o Evangelho da Graça de Deus é uma coisa tão profunda, tão extraordinária, tão profunda, que ninguém aqui pode afirmar que sabe 100% o Evangelho da Graça de Deus, que já teve 100% de revelação do Evangelho da Graça de Deus. Porque a cada dia que passa a coisa vai se abrindo, e esse é o meu interesse, esse é o meu alvo principal. Isso é a minha motivação de chegar até você. E como tem acontecido no meu espírito, alcançar o teu espírito e despertar esta medida de fé que já está nele, com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E isso acontecendo com você, eu me torno rico. Pastor, mas como assim se torna rico? Porque a minha riqueza
é que você seja despertado pelo Evangelho da Graça de Deus. Cada vez que alguns de vocês são despertados, eu me torno mais rico. Rico no sentido de saber que isso aconteceu com você. Ah, que coisa gloriosa! Isso é a minha satisfação, isso é o meu prazer em saber que esta palavra da graça de Deus fez, está fazendo e continuará fazendo este grande trabalho que só Deus pode realizar dentro de você. Tá bom, meus queridos irmãos? Minha irmã querida, tá bem? Você, meu irmão amado, tudo bem? Vamos em frente? Vamos à live de hoje? Hoje eu vou continuar a última live que nós gravamos. A última live que nós gravamos foi Estranhos e Inimigos no Entendimento. Nós vamos pegar um gancho dela e abrir agora a Bíblia em Hebreus capítulo 10 e vamos dar continuidade àquela palavra. Então, Hebreus capítulo 10, vamos ler versículos 19 a 21. Então preste muita atenção nisso. Hebreus 10, 19 a 22. 19 a 22 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Agora preste muita atenção. Pelo sangue de Jesus, olha o que ele fala, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então agora existe um novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ele trouxe esse novo e vivo caminho para nós. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a carne do Senhor Jesus era o véu. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, quem é esse sacerdote que está sobre a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Esse sacerdote é Jesus Cristo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Purificado do quê? Da má consciência. E lavado o corpo com água pura. Então, o que o escritor de Hebreus tem em mente quando ele diz: ter intrepidez para entrar nos santos dos santos? Então você tem que entender uma coisa. Essa carta é dirigida aos hebreus. Essa carta não é dirigida aos gentios. Essa carta é dirigida aos hebreus. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram os judeus que estavam se aproximando do Evangelho. Então o escritor de Hebreus, que conhece todo o Velho Testamento, está trabalhando na vida desses hebreus, para ensiná-los a sair da lei e vir para o Evangelho da graça de Deus. Então o escritor de Hebreus, ele conhece tudo sobre a mudança da lei para a graça. Ele conhece tudo que Jesus Cristo fez, que a lei terminou, o sacerdócio terminou, não tem mais razão de ter templo, tabernáculo e altar. O escritor de Hebreus sabe que tudo acabou, que o fim da lei é Cristo, os sacrifícios acabaram, a velha aliança acabou, e ele está trabalhando na vida desses hebreus, que são judeus, que nasceram debaixo da lei, que viviam debaixo da lei, e estavam se aproximando do Evangelho. Então ele está ajudando esses hebreus a sair debaixo da lei e virem para o Evangelho da graça de Deus. Então ele vai falar numa linguagem para que os hebreus possam entender. Está bem claro isso? Para quem foi escrita esta carta aos hebreus? Não foi escrita para os gentios. Os gentios nunca viveram debaixo de lei. Aos gentios não era ordenado guardar a lei de Moisés. Aos gentios, que somos nós, não era ordenado a fazer sacrifício, ter sacerdote, ter templo, ter altar. Não. Por isso ele escreveu essa carta aos hebreus, não aos gentios. Ele vai trabalhar numa linguagem para que os hebreus, judeus, entendam. Então ele fala:
tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Por que ele está dizendo isso? O que era os santos dos santos? Era uma parte do tabernáculo ou do templo. Lá dentro tinha a arca da aliança, a vara de Araão que floresceu, tinha as tábuas da lei, tinha o maná, sobre a arca tinha aqueles 2 querubins, e ali representava a presença de Deus. Aquele lugar chamado Santos dos Santos representava ali a presença de Deus. Quem podia entrar ali? O sumo sacerdote, uma vez por ano. A coisa era tão separada, tão consagrada, tão sagrada, que não era qualquer pessoa que entrava ali na presença de Deus. Era somente alguém autorizado por Deus. Entende? Então esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele trazia sangue para fazer expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado da ignorância do povo. Mas isso só acontecia uma vez por ano. Então só entrava alguém ali habilitado para cumprir esse ofício. Vir ali com sangue de animais, fazer expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Para que ele entrasse nesse lugar chamado Santos dos Santos, existia aquele véu que você já sabe. Então ele tinha que atravessar o véu, Deus ficava atrás do véu. E ele atravessava aquele véu com aquela oferta de sangue para fazer o sacrifício, a expiação do pecado do povo. Então os judeus, como é que os hebreus, que são judeus, eles olhavam aquele lugar? Um lugar impossível de se entrar. Um lugar que ninguém, ainda que quisesse, pudesse entrar. Só o sumo sacerdote só se entrava ali uma vez por ano. Era um lugar oculto, escondido, onde estava a presença de Deus. Então, os judeus eram proibidos de entrar lá. Se a pessoa quisesse fazer uma oferta para Deus, ela não podia nunca entrar lá. Como era a prática de se achegar a Deus na velha aliança? As pessoas não podiam se achegar direto a Deus. O que elas tinham que fazer? Se ela tinha uma oferta para dar, se ela vinha trazer um animal que iria ser sacrificado pelos seus próprios pecados, ela não tinha condições de ela mesma fazer isso direto para Deus, era proibido. Ela tinha que ter um intermediário. Então ela trazia a oferta dela, o animal que seria sacrificado pelo seu pecado, e entregava na mão do sacerdote. O sacerdote, pegando aquilo, ia representar ela para Deus, ia fazer aquela oferta para Deus. Quando Deus tinha que falar, ele não falava direto com o povo. Ele falava com o sacerdote vinha trazer a palavra de Deus para o povo. Então, qual o conceito de relacionamento com Deus na velha aliança? As pessoas não tinham acesso a ele. As pessoas não tinham acesso à presença dele no Santos dos Santos. Era um Deus oculto. Só um homem, o sumo sacerdote, que podia entrar lá uma vez por ano. Para as pessoas se achegarem a Deus, tinha que se achegar e trazer a sua oferta na mão de um homem, para esse homem representar esta pessoa diante de Deus. E este conceito é tido até hoje no meio da igreja evangélica. Presta atenção. A pessoa sempre tem que ter um apóstolo para se chegar a Deus. Existem hoje as igrejas apostólicas. O que são as igrejas apostólicas? Tem um apóstolo na igreja, Deus só fala com ele, e ele manda em todo mundo. A palavra apostólica dele é que domina todo mundo. Ele governa todo mundo, ele tem as revelações pessoais dele, e ele é a cobertura da igreja. A cobertura da igreja não é Jesus Cristo. A cobertura da igreja é o apóstolo. A pessoa quer falar com Deus, ela tem que vir procurar um pastor para ser intermediário dela e Deus. Ela tem que procurar um apóstolo, né? O pentecostal tem que procurar uma irmãzinha que é profeta, que revela, para ouvir Deus falar. Entende? O católico criou milhares de santos intermediários
para se achegar a esses santos, para que esses santos se achegam a Deus. Então, se você for olhar o conceito religioso, sempre depende de alguém para se achegar a Deus. Sempre depende de alguém que parece ser superiores a ele para se achegar a Deus. Eles têm dificuldade de ir direto a Deus. A pessoa tem um problema, vou procurar o pastor para conversar com ele. Ela não entende que ela tem acesso direto a Deus. Ela vai procurar alguém para tentar resolver o problema da vida dela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse era o conceito de relacionamento com Deus da velha aliança. Então, quando ele está dizendo assim, tende intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que significa isso? Ele está dizendo isso para os judeus. Então, para os judeus, ninguém podia entrar nos santos dos santos na presença de Deus. Mas ele está dizendo que agora, com a morte de Jesus, abriu-se um novo e vivo caminho. Uma nova aliança está estabelecida. Ele está dizendo que todo aquele conceito de relacionamento com Deus do Velho Testamento acabou. Cristo removeu tudo isso na cruz. Cristo pôs um fim àquela forma antiga de se relacionar com Deus. Cristo pôs um fim na lei. Cristo quitou a dívida que o homem tinha com a lei de Moisés. Cristo rompeu o véu, estabeleceu uma nova aliança. E agora a forma de se relacionar com Deus é uma coisa totalmente diferente daquele conceito do Velho Testamento. Você entende isso? Vamos trabalhar naqueles mesmos versículos que a gente lê aqui constantemente. Vamos lá, Romanos capítulo 10 e versículo 4. Vamos ler desde o versículo 1 para você captar o que Paulo está dizendo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a favor deles os judeus, que eram os irmãos de sangue dele, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento. Então eles estavam lá cumprindo a lei, tendo zelo pelas coisas de Deus, mas eles não tinham entendimento da nova aliança. Hoje em dia você vê um monte de gente cheia de regras, de obras, de costumes, de disciplinas na igreja, tanta coisa, né? Tendo zelo daquilo que eles falam que é obra de Deus, porém sem entendimento, não entende o evangelho da graça de Deus. Eles estão antes da cruz, eles estão na velha aliança praticando todas aquelas coisas que na cruz acabou. Então Paulo fala, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha lá, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que através das obras eles estabeleceram a sua própria justiça. Qual é a justiça deles? Aquele monte de obras, ser justificados por obras, ser salvo por obras, aquele monte de coisa. Eles estabeleceram a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, a justiça que vem da cruz. Então Paulo fala no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o que Paulo está dizendo? O fim daquela forma de se relacionar com Deus, sempre dependendo de pessoas, sempre dependendo de um sumo sacerdote, sempre dependendo de um sacerdote, aquela forma que tinha um intermediário entre Deus e os homens, que eram os sacerdotes, tudo aquilo acabou, o fim da lei é Cristo. Então, todos os rituais da lei acabaram, todos os sacrifícios da lei acabaram, o templo acabou, não tem mais razão de existir templo, altares, não existe altares na nova aliança, tudo isso é coisa do Velho Testamento, os sacrifícios, aquele monte de ofertas alçadas, dízimos, aquelas coisas todas que o povo ainda, que não passou pela cruz, pratica ainda na igreja nos dias de hoje. Os sacerdotes não existem mais, sumos sacerdotes não existem mais. Cristo assumiu todos esses postos
Ele é o nosso verdadeiro sacerdote. Ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o nosso verdadeiro apóstolo, conforme está em Hebreus. Então, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, significa que tudo aquilo que se praticava na velha aliança acabou na cruz. Ninguém podia entrar no Santos dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez. Mas na nova aliança, daqui a pouquinho eu vou dizer, todo mundo tem acesso à presença de Deus sem medo. Sem medo, não é? Você entende? Vamos ler textos aqui que a gente lê sempre, lá João, capítulo de número 19. Nós vamos ler aquilo que é fascinante. Você tem que entender uma coisa, olha, Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho, é a história dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Você tem que entender que muito do que está dito aqui acabou. Mas algumas coisas que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, elas passaram pela cruz. Por exemplo, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Acabou isso na cruz? Não. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Isso continua real. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Isso aí acabou depois da cruz? Não. Ele continua sendo a luz do mundo. Entende? Ele continua sendo a luz do mundo. Aquele que o segue não vai andar nas trevas, né? Entende? Você tem que entender que muitas coisas que estão aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João passaram pela cruz. Jesus ainda é o caminho, não existe outro. Ele ainda é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que morra, ele diz, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele continua sendo a ressurreição e a vida. Isso aí não acabou na cruz. Então eu preciso ter discernimento quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, o que passou pela cruz e o que acabou. Porque senão eu só pego alguns textos que me interessam e outros que me condenam naquilo que eu falo, eu vou dizer que não vale mais. Então eu preciso ter discernimento. Coisas que Jesus afirmou em Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de não ser evangelho, muitas afirmações passaram pela cruz. Está bem claro isso? Então João 19, versículo 28. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, o que está dizendo aqui? Jesus está na cruz, ele viu que tudo estava, o que é uma coisa consumada, feita por completo, nada mais precisa fazer. Quando Jesus está ali na cruz, ele viu que tudo havia sido consumado para se cumprir a Escritura. Qual a Escritura? Quando Jesus diz isso, não existe nenhuma carta de Paulo escrita. O Evangelho da Graça de Deus ainda não está revelado. Não existe ainda o Evangelho escrito. Então a Escritura que ele se refere aqui é o Velho Testamento. Tudo que a Velha Aliança dizia a respeito dele. Então quando ele diz, depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, diz, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando o espírito, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, quando Jesus tomou do vinagre, está dizendo que ele tomou, é porque ele tomou. Então, tudo estava consumado. Então, ali, quando ele toma o vinagre, ele entrega o espírito e ele morre ali na cruz. Entende? O que isso nos mostra? Que tudo aquilo que a velha aliança dizia a respeito dele, tudo aquilo que a lei dizia a respeito dele, que os profetas diziam a respeito dele, que os salmos diziam a respeito dele, tudo aquilo se consumou e acabou. Aquilo, uma coisa consumida é uma coisa acabada, não restou mais nada. Mesma coisa que uma árvore pega fogo e o fogo consome a árvore e se torna em cinza. A árvore já não é mais árvore, ela foi consumida pelo fogo. Tudo se consumou. Então ali na cruz, quando Cristo disse está consumado, significa que tudo que precisava ser feito
foi feito por ele na cruz. Vamos para outro texto aqui, Lucas capítulo 24. Nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Jesus, Lucas 24, nós vamos ler versículo 28 em diante. Ou melhor, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, olha lá, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus chegou-se perto deles. Eles estavam tristes que Jesus havia morrido, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. Jesus vai explicando as escrituras, aí chega nesse ponto, Jesus Cristo fala o quê? São essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que tudo de mim, se cumprisse tudo de mim o que está escrito. Está escrito aonde? Olha lá. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aonde se cumpriu tudo que de Jesus estava escrito? Olha lá, na lei de Moisés. Então, tudo o que a lei expressava a respeito de Cristo se cumpriu. Tudo que os profetas maiores, profetas menores falaram a respeito de Jesus se cumpriu. Tudo que os salmos profetizaram a respeito de Jesus se cumpriu. Então, se tudo isso se cumpriu, uma coisa cumprida é uma coisa que já se acabou. É uma coisa que não tem mais o que ser cumprido. Está estabelecido, acabou. Então lhes abriu o entendimento para que entendesse as escrituras. Quais escrituras? De novo eu vou falar. Não existia nada do evangelho escrito aqui quando Jesus abriu o entendimento deles. Jesus abriu o entendimento deles para compreender o que? O Velho Testamento, que tudo havia se cumprido. Como é difícil fazer as pessoas entender que nós não estamos no Velho Testamento, que o Velho Testamento não tem mais nada a ver com cada um de nós. O Velho Testamento é uma aliança feita com o povo judeu, não com cada um de nós que somos gentios. Como é difícil fazer a pessoa entender que na cruz Cristo cumpriu tudo aquilo, liquidou e pôs um fim em tudo aquilo. Está bem claro isso na tua mente? Eu preciso entender que tudo foi removido na cruz. Para mim te explicar, Hebreus 10 ali, versículo 19 a 21, você precisa ter clareza que tudo se consumou na cruz, que tudo se cumpriu e foi removido pelo Senhor Jesus na cruz. Nós não estamos no Velho Testamento, nós não estamos debaixo de lei de Moisés, nós não estamos debaixo de nenhum mandamento da lei, nós não vivemos, Velho Testamento não tem nada a ver com cada um de nós. Então quando a igreja, que se diz igreja, vai para o Velho Testamento, só fica pregando o Velho Testamento, fazendo campanha de Velho Testamento, levando o povo a praticar aquele Velho Testamento, pondo os medos do Velho Testamento na cabeça das pessoas, está totalmente fora. Isso aí não é evangelho, é pôr as pessoas debaixo de escravidão e pô-las debaixo de jugo. Você entende o que eu estou dizendo? Então, tudo ali na cruz se cumpriu e Cristo removeu tudo. Vamos lá, Colossenses, não posso deixar de ler este verso para vocês. Colossenses capítulo 2, verso 14, coisa extraordinária. O que Paulo fala? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Que dívida era essa que era contra nós? As ordenanças da lei. A lei exigia a perfeição de pessoas imperfeitas. Então a lei se tornou o escrito de dívida, o instrumento de dívida e de condenação, que cobrava a perfeição de quem nunca poderia ser perfeito. Então a lei condenava. Tendo cancelado. O que é uma coisa cancelada? Acabou, foi cancelado. Não existe mais. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós. Era contra quem? Contra nós. Em que constava de ordenanças. Ordenanças do quê? Da lei.
nos era prejudicial, nos prejudicava. O que Paulo fala? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, quando o corpo do Senhor Jesus é cravado ali na cruz, né? Ali o pecado foi condenado na carne de Jesus. Já expliquei isso na live passada. Então esse escrito de dívida, que era contra nós, as ordenanças da lei, tudo que a lei pedia, nos era prejudicial, nos prejudicava. Cristo removeu inteiramente, cravando isso na cruz, aniquilou, destruiu tudo isso na cruz. A lei acabou na cruz definitivamente. Nós não devemos mais nada nos dias de hoje. Deus não se relaciona comigo e com você, presta atenção. Deixa eu tirar aqui meu ajudador. Olhar sério para você. Não esqueça, Deus não se relaciona com cada um de nós através do Velho Testamento. Deus não se relaciona com a igreja através do Velho Testamento. O Velho Testamento para Deus acabou. Deus se relaciona com cada um de nós através do Evangelho da graça de Deus. Esta é a mente de Cristo. Não entendeu? Não, vou explicar de novo. Deus não se relaciona mais com a igreja através do Velho Testamento. Por quê? Porque a velha aliança acabou na cruz. Então, Deus removeu tudo aquilo. Deus não vai se relacionar comigo e com você baseado no Velho Testamento. Então surge a pergunta, mas pastor, então como é que ele se relaciona comigo hoje? Através da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Para Deus tudo aquilo é assunto encerrado. Por isso que quem só vive no Velho Testamento está no ministério da morte. Uma coisa que acabou, que o próprio Deus removeu. Então Deus se relaciona comigo e com você hoje, como? Através da nova aliança. O que Jesus Cristo diz? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ele disse que este cálice é a Páscoa. Se fosse Páscoa, ele dizia, este cálice é a Páscoa. Mas ele disse, este cálice é o novo testamento. Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Então Jesus, Deus só se relaciona com cada um de nós através do Novo Testamento. Então Cristo, o escrito de dívida, acabou na cruz. Tudo aquilo acabou na cruz. Removeu inteiramente tudo aquilo ali, na cruz. Você entende? Vamos lá para Hebreus 10, aonde nós estamos. Vamos ler Hebreus 10, eu já li isso umas 1000 vezes, mas vou ler para você de novo. Então Hebreus capítulo 10, vamos trabalhar nisso. Olha o que ele diz, a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, que com os mesmos sacrifícios, olha lá, ano após ano, perpetuamente lhes oferece. O que o escritor está dizendo? Que a lei era uma sombra, não era uma imagem real, que não mudava o coração das pessoas, não aperfeiçoava nada, não resolvia a questão dos pecados e nunca poderia tornar perfeitos os ofertantes, que com as mesmas ofertas que todo ano eles oferecem, era um ritual. Se fosse eficaz, o que aconteceria? Versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Então, se a lei purificava o pecado, se aquele sangue de animais purificava o pecado, eles tinham se tornado puros e não teriam mais consciência do pecado. Não era necessário repetir aqueles sacrifícios continuamente, como eles faziam. Aí diz, versículo 3, entretanto nesses sacrifícios, olha lá, se faz recordação dos pecados todos os anos. Agora ele vai mostrar como era impossível aquele sangue de animais purificar o pecado. Olha o que ele diz, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então todo aquele ritual da lei, sacrifícios, sacerdotes, sangue de animais, era impossível. Você quer ver uma coisa impossível para Deus na Bíblia?
É isso, que o sangue dos animais removesse pecado. Era impossível, mas não foi o próprio Deus que estabeleceu? Sim, mas era um período de sombra. Quando viesse Cristo, a sombra seria retirada, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então todos aqueles rituais feitos na velha aliança não deu em nada, não resolveu nada, por isso que teve um fim na cruz. Aí ele continua dizendo, por isso ao entrar no mundo, agora o foco é Jesus Cristo, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Então quando Jesus entra no mundo, Deus diz, não quero mais sacrifícios, não resolveu nada, não quero mais ofertas. Um corpo foi formado para Jesus entrar no mundo. A gente pensa que só quando Jesus nasceu ali, no ventre de Maria, teve a formação do corpo dele. Mas o corpo dele, que era perfeito, que não tinha a lei do pecado, esse corpo foi formado em outra dimensão. E posto ali como uma semente no ventre de Maria, para que Deus nascesse na terra em forma de homem com um corpo perfeito. A carne de Jesus não era uma carne pecaminosa como a nossa, eu já expliquei isso. Jesus não tinha as tendências de pecado que nós temos. A carne dele era pura, era santa, era um homem santo, carne pura, perfeito. Não tinha as paixões pecaminosas que a nossa carne tem. Não tinha, porque senão ele não poderia ser o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Então Jesus era um homem Deus, Deus homem perfeito, impecável. Por isso que ele pôde pôr um fim na lei através do seu sacrifício e estabelecer no seu sangue um novo testamento. Senão não teria poder para fazer isso. Por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste. Não te deleitasses com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro. O que é o rolo do livro? Tudo aquilo que era escrito na velha aliança. Por isso ao entrar no mundo, então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Quando ele fala isso, tudo aquilo que na velha aliança estava escrito a respeito dele, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou, Jesus dizendo, para fazer a Deus a tua vontade. Olha lá, agora vai haver uma remoção, olha. Remove o primeiro pacto, remove a primeira aliança, remove a lei, para estabelecer uma segunda aliança. Então o que Hebreus está dizendo? Que a lei era uma sombra, que os sacrifícios não resolveram em nada, Jesus Cristo teve um corpo, nasceu aqui e veio remover a primeira aliança para estabelecer uma segunda aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. O que santificava o povo na velha aliança era a oferta daquele corpo dos animais e o sangue derramado, que era feito através do sacrifício. Aquilo era ineficaz. Agora, por que ele está dizendo que nós somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus? Porque quando Jesus oferece o corpo dele, e no corpo dele o pecado é condenado, esse sacrifício nos santificou. É Deus nos santificando. Não sou eu me santificando. É Deus, através do corpo de Cristo sacrificado na cruz, é que me santificou para Ele. O que quer dizer santificar? Separar. Então a oferta do corpo de Jesus na cruz é uma coisa tão santa, tão pura, tão limpa, que Deus me separou, me santificou para Ele para sempre. Continua a leitura.
Agora ele vai dizer o que se praticava lá na velha aliança, nos santos dos santos, para você entender e chegarmos aonde queremos chegar. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os sacrifícios que nunca jamais pode remover pecados. Então o que o sacerdote fazia? Todo dia tinha que matar aqueles animais e oferecer aqueles sacrifícios que não tinham poder para remover o pecado. Aquilo não tinha jeito, não vencia o pecado, não tinha poder para remover o pecado. Jesus, porém, agora ele entra em Jesus, presta atenção. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, lá na velha aliança, o sacerdote todos os dias matava animal e fazia sacrifício e não podia remover pecado. Agora Jesus Cristo vem, Jesus Cristo é o Cordeiro verdadeiro, puro e santo, com uma única oferta. Bastou o sacrifício dele, que era o Cordeiro perfeito, uma carne perfeita. O que aconteceu, esse tremendo acontecimento na cruz? O que nos favoreceu? Com um único sacrifício, resolveu o problema do pecado para sempre, removeu o pecado. Quando é que vamos acreditar que o sacrifício perfeito na cruz removeu o pecado, limpou o pecado? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi tirado tudo que era pecado sobre nós. Já foi tirado até o último dia de existência nossa aqui nesta terra. Está tudo pago. Quem consegue acreditar nisso? Olha lá, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O que nós lemos no versículo 10? Que a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, nos santificou para Deus. Ele está dizendo que com uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Quem? Aqueles que foram santificados. Então, com a oferta de Jesus na cruz, no Espírito, nós somos aperfeiçoados. É como se disséssemos, fomos feitos perfeitos. Um homem interior aperfeiçoado, preso num homem exterior da carne, todo defeituoso. É isso. Continua dizendo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Agora ele entra no assunto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que ele está dizendo? Está dizendo que Deus já havia prometido lá no Velho Testamento que faria uma nova aliança. Que Deus imprimiria lá no nosso espírito as suas leis. E na nossa mente. E Ele jamais lembraria dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. Por quê? Porque tudo foi removido por Cristo na cruz. Será que você entende isso? Depois de toda essa explicação, agora ele está falando para os hebreus, os judeus. Depois que ele explica o sacrifício perfeito, que a lei era sombra, que tudo foi removido na cruz, que toda a velha aliança acabou, que mediante a oferta do corpo de Jesus ele nos santificou, nós somos separados para Deus para sempre, e que todos os nossos pecados Deus não se lembrará para sempre, acabou. Agora que ele vai mostrar que tudo mudou. O que ele diz? Onde nós começamos a ler no início da live. Tende, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que isso quer dizer? É que agora que a nova aliança entrou em vigor, que a oferta do corpo de Jesus Cristo foi feita, que o sangue foi derramado,
que a lei acabou na cruz, que a velha aliança acabou na cruz, ele está dizendo que o caminho foi aberto, qualquer um agora que crê no Senhor Jesus Cristo tem um acesso direto aos santos dos santos. Ele fala santos dos santos porque está falando com os hebreus. Mas o que isso quer dizer? Que qualquer um agora, olha para mim, entenda isso. Qualquer um que crê em Jesus Cristo agora, não precisa de mais nada intermediário, não precisa de nenhum homem intermediário, não precisa de apóstolo nenhum, de pastor nenhum, de reveladora nenhuma, de missionária nenhuma. Não existe essa cobertura apostólica que escraviza as pessoas debaixo do domínio de um homem. Qualquer um que crê agora tem acesso direto a Deus, pode entrar nos santos dos santos, onde estava a presença de Deus, com intrepidez, sem culpa, sem medo, sem acusação, sem peso nenhum. A porta está escancarada a qualquer um que crê. Tem acesso direto a Deus. Você acredita nisso? Você não precisa de água orada, de rosinha ungida. Você não precisa de água do Rio Jordão. Você não precisa de sal grosso, você não precisa de ungir camisa nenhuma, você não precisa de bala ungida, não precisa de óleo ungido, você não precisa de bispo nenhum, você não precisa de templo de Salomão, nem existe mais templo. Templo é a igreja, somos nós, não existe mais altar. Altar é coisa de mentalidade da lei, de Velho Testamento, de templo do Velho Testamento. Não existe mais altar no Novo Testamento. Então você não precisa de nada intermediário, você não precisa de mim. Entende? Eu sou só uma voz. Porque se você entender que isso é verdadeiro, você vê que um novo e vivo caminho foi aberto. Qualquer pessoa agora tem acesso direto a Deus, sem intermediários. Não precisa de intermediário nenhum, é que o povo não é ensinado. O povo foi ensinado a depender de alguém, a depender de um padre, a depender de um papa, a depender de um apóstolo, a depender de um bispo, a depender do pastor. O povo, nesse falso evangelho, é ensinado sempre a estar dependendo de alguém. Alguém que vai fazer alguma coisa por ele. Aí ora por mim, pastor, ora por mim. Sabe, essa mendigância por falta de entendimento. A pessoa tem um problema, ela não sabe, Deus, eu tenho um problema, estou diante da tua presença. Não tenho medo de nada. Não, vou pedir para o pastor. Eu preciso estar numa igreja apostólica que tem um apóstolo, que tem as revelações. E eu fico debaixo da cobertura dele, e essa cobertura do apóstolo me protege. Protege nada. Isso é coisa de religião evangélica que escraviza o povo. Você não depende de ninguém. O novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. O sangue do Novo Testamento, o sangue da nova e eterna aliança. Abriu um novo e vivo caminho. Lá na velha aliança, para se chegar a Deus, dependia das pessoas. Na nova aliança, Deus nos libertou de tudo isso. Nós não dependemos de ninguém, nós temos um acesso direto à presença de Deus. Ele não precisa estar num lugar de 4 paredes, que a pessoa fala que é igreja porque Deus só está ali. Não! Em qualquer lugar eu vivo na presença de Deus. É bom congregar. Está escrito em Hebreus, nós temos que congregar e não deixemos de congregar como é costume de alguns. Temos que congregar, isso é bíblico, faz parte da igreja. Mas não é porque eu estou congregado que só ali Deus fala, só Deus está ali. Eu saindo dali, Deus não está mais. Não. Qualquer um que crê tem acesso a Deus 24 horas por dia. A linha de Deus não cai. O telefone de Deus nunca fica sem linha. Você entende? Deus tem bilhões e bilhões e milhões de gigas. Eu estou conectado nele o tempo todo. Não tem interrupção. Então agora, meu irmão, qualquer um que crê tem acesso direto a Deus. E Deus não está falando assim, olha, você só tem acesso a mim se você não cortar o cabelo. Olha, você só tem acesso a mim se você tiver de paletó e gravata. Olha, você só tem acesso a mim se você der o dízimo. Deus não está dizendo isso.
Deus não está dizendo, olha, você só tem acesso a mim se você está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 3 vezes. Deus não está dizendo, olha, você só tem acesso a mim se você der a oferta de sacrifício. Deus não está dizendo, olha, você só tem acesso a mim se você fez a fogueira santa. Essa mentira que se propagou, que não existe fogueira santa, é fogueira da mentira. Não, isso é o homem que cria. Qualquer um que crê agora, o novo e vivo caminho foi aberto, a pessoa tem um acesso direto a Deus. Direto a Deus. Esse sentimento que foi posto, preciso depender de alguém, preciso de uma oração forte. Olha, veja como isso é incabível, oração forte. Então o cara tem uma oração forte e todo mundo depende da oração forte dele. Fica um monte de gente dominada pela oração forte dele. Tudo isso é uma mentira, são os enganadores, os exploradores da fé. São as falsas igrejas que escravizam as pessoas, mantêm elas lá dentro, não deixam elas pensarem. Nesses locais eles nunca vão ler isso para você. Eles nunca vão ensinar esse leitinho que eu estou ensinando para você. Eles escondem essas coisas, porque senão o povo começa a pensar e abandona o cativeiro onde eles vivem. Então agora, meu irmão, minha irmã, a porta está aberta. Um novo e vivo caminho foi aberto, tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, ele diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Por que ele fala o coração purificado da má consciência? Porque quando eu vivo debaixo de obras, quando eu acho que as obras que me salvam, quando eu estou debaixo do Velho Testamento que só pede coisas para fazer, obra, um monte de exigências, o que acontece? Me é imposto tantas coisas que eu não consigo cumprir, que eu estou num corpo de carne e falho todo dia, que a minha consciência, ela se torna uma consciência cheia de acusação, cheia de culpa, uma consciência má. Eu estou sempre acusado, eu estou sempre devendo, tá sempre faltando. Aí eu ouço aquelas pregações, você não fez a fogueira santa, o diabo vai te pegar, a minha consciência fica má. Ela fica escura, cheia de acusação. Você não deu o dízimo, é ladrão, vai para o inferno. Minha consciência é massacrada por essas coisas. Você entende? Quanta gente que só vive no Velho Testamento, a consciência dele esmaga, ele se sente condenado, destruído, não tem certeza de salvação. A consciência dele está tão sobrecarregada de acusação, de culpa, de medo. Você sabe que o sistema trabalha assim. Você sabe que essas igrejas na mídia trabalham na base do medo, pondo o diabo na vida das pessoas, cobrando coisas delas, ameaçando, entrevistando o diabo para pôr medo em todo mundo. Elas trabalham na consciência das pessoas para pô-las debaixo do medo. Uma pessoa debaixo do medo faz o que a liderança quer, dá até a casa e o carro para eles. Eles trabalham assim, os mercenários trabalham assim. Purificará o coração purificado da má consciência. Então, quando eu entendo o Evangelho, eu entendo que o novo e vivo caminho foi aberto, a minha consciência é purificada. Eu descubro que Cristo removeu tudo aquilo que me acusava, foi removido. Tudo aquilo que me cobrava foi removido. Tudo aquilo que me condenava e me custava foi removido. A minha consciência, quando entende isso, fica limpa, sem peso, sem jugo. Eu posso pôr a roupa que eu quiser. Entende? A irmã quer cortar o cabelo, que corte, quer se pintar, fica bonita, teu marido vai gostar. Seja linda para ele, você entende? E as mais novas querem arrumar um casamento,
Dá uma pintadinha também para ficar bonito, isso faz bem. Isso faz bem, não é pecado, vai para o inferno, virou Jezabel. Isso é quem está debaixo de lei que prega essas coisas. Para concluir, um novo e vivo caminho Jesus abriu para cada um de nós. Nós não precisamos de mais nada intermediário. Nós não precisamos de homem algum fazendo intermediação diante de nós para Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo homem. Ele foi o verdadeiro Filho do homem. Jesus Cristo homem, ele foi o verdadeiro Filho de homem, aquele que se entregou por mim. Tá bem claro isso? Foi uma alegria estar com você, minha irmã preciosa, meu irmão amado. Eu tenho plena convicção de fé que essa palavra vai mexer lá no teu espírito e abrir o teu entendimento. Vos amo muito e vou terminando esta live declarando que a tua vida é você mesmo, pessoa querida, pessoa de valor, meu irmão, minha irmã. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.